O Brasil não é para amadores. Brasília está em chamas. Os ratos estão correndo para tudo quanto é lado. O ministro Dino soltou uma bomba. Foi uma bomba. Eu não sei o que está acontecendo na cabeça desses ministros do STF. A verdade é que está faltando um pouco de raciocínio. Eu não sei se é falta de raciocínio, falta de conhecimento, ou burrice. Eu não sei, não dá para entender. O que eu sei é que a esquerda, eles falam o que querem. Falam, acostumaram. Fala, joga a palavra no vento. E a imprensa não bate, a imprensa não fala nada, porque existe um conluio, né? A imprensa escolheu um lado, então o pessoal da esquerda fala o que quer, o que não quer, e está tudo certo. Quando alguém da direita fala um A, pronto, a imprensa cai de pau em cima. É um negócio assustador isso. Essa imprensa parcial que escolheu um lado, né? E defende a esquerda de unhas e dentes, e a esquerda fala o que quer, faz o que quer, e a imprensa não fala nada. Pois bem, o ministro Dino, talvez o Dino esteja na época do dinossauro ainda, porque ele soltou uma nota dizendo que vai proteger, olha só, o Alexandre Moraes da Magnitsky. Ora, como assim, Dino? Como assim? E ele alegou que uma lei internacional, uma lei americana, não pode atuar no Brasil. Porque o país é soberano, porque nós temos a nossa democracia, e um país aí de fora, uma lei estrangeira não pode atuar. E ele se apegou naquele processo, num processo lá de Mariana, que abriram um processo, porém eles recorreram à corte da Inglaterra. Eles recorreram aos ingleses. Por que será, né? Talvez porque a justiça brasileira não funciona, seria isso? E eles conseguiram vetar, porque a Inglaterra tem a lei deles, se nós temos a nossa. Então ele pegou esse processo para dizer a mesma coisa, que uma lei americana ela não vai surtir efeito no Brasil. Aí eu acho que é falta de conhecimento. Por quê? Porque a Magnitsky ela não está sendo aplicada sobre o Brasil, ela é aplicada sobre uma pessoa. O Alexandre, então a lei foi aplicada em cima do Alexandre. E no que isso implica? Implica que tudo que está relacionado ao dólar, tudo que está relacionado aos Estados Unidos, não é só o financeiro. Ele não pode usar. Como, por exemplo, Netflix. Se ele tem uma conta no Netflix, ele não vai poder usar. Só que a pessoa pode pensar, mas ele usa da esposa, usa da filha, usa de um laranja. Olha só, a lei Magnitsky, ela vem para o infrator, aquele que comete um crime contra os direitos humanos. E isso enquadra terroristas, narcoterroristas, pessoas que fazem atrocidade contra direitos humanos. E foi isso que o Alexandre de Moraes fez. Ele violou os direitos humanos. Existe uma lei mundial e ele violou essa lei, prendendo pessoas inocentes. E isso, por causa disso, ele foi sancionado. Então, por causa disso, colocou-se a lei Magnitsky em funcionamento sobre a vida do Alexandre. Mas a lei, ela não pega só... Vamos fazer aqui uma ilustração. A lei, ela não pega só quem atira. Ela pega quem atira, violando direitos humanos. Ela pega quem atira, ela pega quem transportou a arma, quem forneceu a arma, quem limpou a arma, quem deu a munição e para quem aplaudiu. Então, todas as pessoas que estão envolvidas junto com essa pessoa que cometeu o crime de direitos humanos, ele vai entrar também na lei Magnitsky e fica todo mundo preso, todo mundo de rabo preso. Então aí vem o Flávio Dino e ele diz que ele vai proteger. Então ele vai obrigar os bancos brasileiros a manter Alexandre de Moraes como correntista. O que aconteceu? As ações dos bancos despencaram na Bolsa de Valores. Isso mesmo, os bancos perderam milhões na Bolsa de Valores com essa palavra do Flávio Dino dizendo que ia proibir os bancos brasileiros de
ter Alexandre como correntista. Olha só, gente, que coisa patética. Os bancos ficaram atordoados. Então, o que os bancos fizeram? Os banqueiros, né, os diretores, o que eles fizeram? Foram se reunir com os ministros e foram explicar para eles o que está acontecendo. O máximo que eu posso fazer com o Alexandre é ter uma conta salário, vamos imaginar assim, que é uma conta de cooperativa. E isso para uma pessoa que tem um ego muito grande, isso é o fim, né? Isso é o fim da picada. E aí os bancos explicaram que não dá, porque se eles manterem todo o trâmite financeiro do Alexandre e de quem está próximo dele, sanção. Os Estados Unidos vão colocar multa sobre o banco. Mas o que o banco tem a ver com isso? O que tem a ver é que o banco ele tem agência nos Estados Unidos, eles trabalham com o dólar, eles têm investimento, e isso seria um desastre para um banco, um desastre financeiro. Então aí o banco fica naquela, eu mantenho a minha liberdade de negócio com os Estados Unidos, nos Estados Unidos, ou eu vou manter o Alexandre Moraes como correntista? Se fosse você, o que você faria? Nem deixa aí seus comentários, o que você faria? Nem com uma situação dessa. Eu mantenho o Xandão, né? Eu mantenho ele, o Todo-Poderoso, como correntista do meu banco, ou eu vou arrancar o Alexandre do meu banco para eu manter meus negócios nos Estados Unidos e com os Estados Unidos? A lei Magnitsky veio, ela veio sobre o Alexandre, ele pode fazer voo doméstico, mas voos internacionais ele não pode, porque as companhias aéreas, elas trabalham com dólar, tudo está em torno do dólar, que é a moeda universal, não tem jeito. Então, tudo que está relacionado aos Estados Unidos, o cartão de crédito, bandeira Visa, bandeira Mastercard, não pode usar, e por aí vai, então infinidade de coisas. Né? Foi nesse barco que Alexandre de Moraes pulou. Então, eles sempre fizeram e desfizeram aqui no Brasil, todo mundo que se opôs, pessoas que se opuseram, eles prenderam, caçaram. Tem jornalistas de direita, jornalistas que falam a verdade, foram caçados e hoje eles estão exilados nos Estados Unidos. Parlamentares presos, meu Deus, gente. Lembra do Clezão? Pois é, o Clezão foi preso injustamente por um crime que não cometeu e acabou morrendo. Então isso, com essa atitude, Alexandre deu um tiro no pé e ele abriu a sua própria cova. Só que, como eles mandavam e desmandavam no Brasil e ninguém podia fazer nada, eles estavam acostumados com isso. Mas agora encontraram um adversário forte e poderoso. Como diz um certo jornalista, ele está olhando para o Brasil, Trump está olhando para o Brasil com um taco de beisebol na mão muito grande, com muita raiva nos olhos e falando grosso. E eles acharam que eles podem peitar, que eles podem bater de frente também. E a coisa está se afunilando. É claro que nós, cidadãos brasileiros, nós vamos pagar também por uma conta que não é nossa. Por conta de pessoas irresponsáveis, de pessoas que se sentem dono do poder, são dono do Brasil, donos do Brasil. Hoje a Suprema Corte manda e desmanda. São eles que mandam no Brasil, são eles que determinam tudo. Se acham deuses, mas... a hora está chegando. Agora encontrar um adversário que lutar contra a maior potência do mundo, economicamente falando, a maior potência militar do mundo e a maior democracia do mundo. Essa é a situação do Brasil, uma situação que esse pessoal, mais o nosso governo, né, um governo totalmente incompetente, deixaram-nos nessa situação. E agora a gente está assistindo todo esse movimento, todas essas sanções, e o corre para cá, o corre para lá. Infelizmente, isso não vai acabar bem. Nós temos que orar pela nossa nação, pedir a Deus que Ele tenha misericórdia do nosso povo. Fique com Deus e até a próxima.